João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Ouvintes preciosos, a leitura que temos feito se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Eu quero chamar a atenção dos meus ouvintes para este versículo que diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que era e o que há de vir. Você sabe de quem este versículo está falando, meu irmão e minha irmã? O livro de Apocalipse foi escrito em símbolos, em parábolas, enigmas, e boa parte do livro de Apocalipse já é história. Outra boa porcentagem ainda está por acontecer. As pessoas têm estudado, têm se batido, têm analisado para entender o Apocalipse. O apóstolo João, quando ouviu os 7 trovões soar suas vozes, ele escreveu o que os trovões falaram. Mas a voz do céu disse para João: não faça isso. Sela o que os 7 trovões falaram, porque isto só serão revelados nos dias do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta. Quer dizer, quando o 7º anjo pregar sua mensagem, estas coisas serão esclarecidas. Pois bem, meus amigos, ouvintes do programa, um dos mistérios escondidos na Bíblia, que seria revelado pelo 7º anjo, é justamente este, que Jesus Cristo do Novo Testamento é Jeová do Velho Testamento. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Bem, isto está se referindo a Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, como Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Quem era Jesus no passado, no Antigo Testamento? Você pode dizer que ele estava ali como a segunda pessoa de Deus? Não, senhores. No livro de Isaías, capítulo 45, está escrito: eu sou o Senhor e nem mais um outro Deus há comigo. Leia na Bíblia, está lá. Bem, eu tenho as palavras. O que diz o livro de Apocalipse? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus amigos, isto é deidade. Isto é plenitude da divindade em uma só pessoa. Isto não é simplesmente um profeta. Isto é um homem. Estamos falando aqui de Deus, o doador da vida.
E não é uma revelação, não existe nas Escrituras uma revelação de 3 deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Ali no princípio da igreja, os nossos irmãos apostólicos, os fundadores da igreja, não criam, eles não criam em tal coisa. Você não pode encontrar essa classe de doutrina entre os apóstolos, pois depois da era apostólica que esta doutrina entrou, foi bem depois da era apostólica que entrou esta doutrina e verdadeiramente chegou a ser uma doutrina fundamental. Chegou a ser uma doutrina fundamental por volta do Concílio de Nicéia. Você sabe quando foi realizado o Concílio de Nicéia? Anote aí. Foi no ano 325 da era cristã, quando o imperador Constantino se reuniu com 118 bispos. Ou foi 318 bispos? Vou pegar esse total correto. Eu sempre falo 118, mas pelo jeito foram 318 bispos. E ali as doutrinas cristãs foram reformuladas. E uma dessas doutrinas era a doutrina da Trindade, que os apóstolos não criam em tal coisa. Mas no Concílio de Nicéia ela foi estabelecida. A doutrina da deidade causou em Nicéia uma separação em 2 sentidos extremos. E dessa separação saíram 2 ramos, 2 crenças, 2 extremos, ambos errados. Um simplesmente foi ao politeísmo, crendo em 3 deuses, crendo que Deus é 3 pessoas. E o outro ramo foi ao unitarismo. E daí vem até os nossos dias. Tem as religiões que creem na Trindade e tem as religiões que se dizem unicistas. São 2 extremos que contrariam as Escrituras. E se existir algum outro ramo dualista que crê em 2 pessoas, também estão errados. A centralização das Escrituras da doutrina apostólica dos apóstolos, dos pais da igreja, era que Jesus Cristo era Deus feito carne. Deus Espírito se encarnou, saiu como menino, assumiu a forma de servo, de filho, foi chamado Jesus Cristo. Esta era a doutrina aceita e crida pelos apóstolos, porque eles ouviram de Jesus, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Naturalmente, isto tomou um tempo para se desenvolver, dos 2 ramos, um indo para a Trindade, o trinitarismo, e o outro ramo indo para os unicistas. Demorou a desenvolver-se, porém sucedeu e o temos até hoje em dia. Porém, meus irmãos, a revelação através de João dada pelo Espírito às igrejas foi este: eu, o Senhor Jesus Cristo, eu sou o Senhor Jesus Cristo, e eu sou a plenitude, não há outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Meus irmãos, meus preciosos e queridos ouvintes, vamos considerar uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Você sabe me responder quem foi o pai de Jesus? Quem foi o pai de Jesus? Você sabe a resposta? Você pode dizer, foi Deus. Aí eu pergunto para você, quem é Deus? Você diz, é a primeira pessoa da Trindade. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos voltar tudo. Considere isso. Quem foi o pai de Jesus? Se quer saber a resposta bíblica correta, anote. São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: e Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Oh, sim!
Jesus mesmo disse que Deus era seu Pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, fazem ao Pai e ao Espírito, e em verdade são um. Deus Pai e Deus Espírito é a mesma coisa, porque Deus é Espírito. Não existe duas pessoas, o Pai e o Espírito. Porque o próprio Pai, ele não é uma pessoa, ele é o Espírito. É o que diz a Bíblia. Deus é Espírito. E se a Bíblia diz que Deus é Espírito, ele não pode ser uma pessoa no sentido literal da palavra. Vocês me compreendem? Sim, meus amados. De outra maneira, Jesus teve dois pais. Porém, note aqui, e seu pai era um, não dois. Jesus e o Pai produzem Deus. Porque Jesus, sim, é Pai, um Espírito, e esse Espírito habitava nesta pessoa. Desde que isto seja histórica e escrituristicamente verdade, o povo, então, você que está me ouvindo agora, pode estar se perguntando, mas meu irmão, de onde vieram então a crença nos três deuses? Porque a minha religião sempre ensina que Deus é três pessoas. Porque Deus é três pessoas. E sempre o termo a Santíssima Trindade foi sempre tão difundido. E você quer saber de uma coisa? Somos chamados de herege por afirmarmos pelas Escrituras que não existe tal coisa como trindade na Bíblia. Isto é um credo católico. E hoje os evangélicos defendem entre a vida e a morte. E não sabem que isto é o que traz sobre eles a marca da besta. Uma doutrina na mente, esta é a marca na testa. Uma doutrina errada e que todos defendem como certa. Sim, meus amigos. Se você está se perguntando, de onde veio então esta crença em três deuses? Meus amigos, foi uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia, no ano 325 da era cristã. Esta trindade, uma palavra absolutamente inescriturística, foi baseada sobre os muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Eles também oravam a seus antepassados, porque eles consideravam os seus antepassados como mediadores. Foi somente um passo para dar nomes novos a deuses antigos, e agora temos santos para torná-los mais bíblicos. Assim sendo, ao invés de orarem para Júpiter, Vênus e Marte, temos a Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc, etc. Eles não tinham mais que adorar a Hermes, a Saturno, a Vênus, a Minerva. Não, eles agora tinham Maria, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, continuaram acendendo velas e se prostrando diante das mesmas estátuas, batizadas com o nome dos apóstolos. Hoje, a própria estátua que eles afirmam ser a estátua de São Pedro, que existe lá no Vaticano, todos os historiadores sabem que aquela é a estátua de Júpiter, trazida da Grécia. E não foi difícil para a trindade pagã de Júpiter, Saturno e Quirino mudarem para Minerva e outros nomes mais, e no ano 325 continuaram adorando a mesma trindade de deuses, e agora recebendo os títulos do nosso único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Eles não podiam fazer com que sua religião pagã funcionasse com um só Deus. Portanto, dividiram em três e fizeram intercessores dos santos, tal como haviam feito de seus antepassados. Desde então, o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus com três ofícios ou três manifestações. Todos sabem que há um Deus, isto segundo as Escrituras, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica de que Deus é como um cacho de uva,
3 pessoas com a mesma divindade, distribuída igualmente entre todos. Isto é falso, isso é paganismo. Não importa se você, não importa se a sua religião professa isto há 50 anos, há 200, 300, 400. O catolicismo romano sustenta isto há muito mais tempo do que os evangélicos. E nem por isso eles estão com a verdade, porque isto não é bíblico. Os apóstolos não criam nisto. Jamais você encontra a expressão na Bíblia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não existe. Isso existe no credo católico. E eles chamam isso de credo dos apóstolos. Isto é antibíblico. Isto é antibíblico. Aqui em Apocalipse, diz plenamente que Jesus é, o que era e o que há de vir. Jesus é o que é hoje, no presente. O que era ontem, no passado, no Antigo Testamento, e o que há de vir no futuro. Ele é o Alfa e o Ômega. A primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra, o que significa que ele é o A até o melhor. Ele é tudo, em todos. Sim, meus queridos ouvintes, ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus Criador dos céus e da terra. Este é o Senhor Jesus Cristo, não assim o mesmo Deus feito carne. É difícil para você crer nisso? A sua religiosidade não permite você aceitar tal coisa? É só você receber a revelação divina. Você quer escritura, meu precioso ouvinte, para estas afirmações que temos feito? Lembre-se que tudo isto que estamos falando, estes pontos doutrinários tão sérios, está baseado apenas em um versículo do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Você quer anotar uma escritura? Anote 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Presta atenção. Não é o mistério da Trindade que é grande, não. Aqui está dizendo que é o mistério da piedade. Vamos repetir? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, vistos dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Prestou atenção a isto, meu ouvinte? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Este é o mistério não da Trindade, mas o da piedade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Quem se manifestou em carne? Foi Jesus? Quem se manifestou em carne foi Deus se fazendo carne e sendo chamado Jesus Cristo. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifesto em carne, um Deus. Aquele Deus foi manifesto em carne, e isto deveria pôr fim ao assunto, não é mesmo? Deus veio em forma humana. Isto não lhe fez outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora. Um Deus. Você quer voltar comigo à Bíblia para ver o que ele era no princípio, segundo a revelação que ele, Deus,
deu de si mesmo. Vamos na Bíblia. Preste atenção, meus ouvintes. O grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo, correto? Você crê nisto? Sim, você crê. Ele era o anjo do pacto. Ele voltou nesta coluna de fogo e guiou a Israel diariamente. No templo, ele anunciou sua vinda com uma grande nuvem. Então um dia, ele foi manifestado num corpo nascido de uma virgem, o qual foi preparado para ele. E Deus que morou numa tenda de carne, o Deus que morou numa tenda de carne, viu um homem entre os homens, porém ele era o mesmo Deus. A Bíblia, a sua Bíblia, minha irmã, meu irmão, ensina que Deus estava em Cristo. Ora, o corpo era Jesus. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isto. Mistério? Você pergunta. Sim, porém plena verdade. Não pode sendo, se ele não foi 3 pessoas ontem, tampouco pode ser 3 pessoas hoje. Um Deus, e este mesmo Deus foi comigo. Quando eu estava evangelizando na cidade de Fortaleza, capital cearense, eu me deparei com um determinado ministro, um pastor de uma determinada denominação, e começamos uma discussão sadia sobre este assunto. E ele disse que cria, os luteranos e tantas outras religiões criam que Deus era 3 pessoas. E eu disse para ele, os apóstolos não criam em tal doutrina. Eles criam em um Deus, que é Espírito, chamado Jesus. E esse Deus Espírito habitou nesse tabernáculo de carne em plenitude. E eu perguntei para aquele pastor, disse, irmão, quando Jesus estava na terra, quem estava no céu? Ele disse, claro que era Deus Pai. Eu disse, pois não. A minha Bíblia diz diferente. Mostrei para ele São João 3, versículo 13. Você quer ler comigo essas escrituras? João, capítulo 3, versículo 13, meu ouvinte, está escrito assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E eu disse para ele, está vendo, pastor? Jesus estava na terra conversando com Nicodemos, dizendo que ao mesmo tempo estava no céu. Jesus estava na terra e o trono, o céu não ficou vazio, tampouco não tinha lá um velho barbudo, como um Deus, o Pai, olhando para ele aqui na terra. Ele aqui está dizendo, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está é tempo presente, não é estará, ou esteve, ou estarei. Ele diz, está no céu. Sabe o que o pastor me respondeu? Bem, eu vou levar esse versículo para casa, vou compará-lo com o grego, com o aramaico, com o hebraico, quero ver para ver se ele está dizendo isso mesmo. Eu disse, pastor, se a Bíblia não diz o que ela quer dizer, com a qual finalidade vamos crer nela? É isto, meus ouvintes. É a Bíblia de Deus. É a palavra do Evangelho divino. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Por isso que ele podia dizer, eu e o Pai somos um. João, quando ele batizou a Jesus, ele ouviu a voz que dizia, este é meu Filho amado em quem me comprazo. E logo em seguida João viu a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, vindo pousar sobre Cristo. Nestas escrituras, os irmãos que acreditam que Deus é 3 pessoas, dizem que vê a Trindade ali. Que espiritualidade, que revelação é esta? Aonde você vê 3 pessoas? Ali eu só vejo uma voz,
o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e uma única pessoa, que era Jesus. Ali só tinha uma pessoa e uma voz, que era Deus, o Espírito Santo, vindo em forma corpórea de pomba para habitar naquela única pessoa, que era o seu tabernáculo de carne, que foi chamado Jesus Cristo, o seu único lugar de habitação e de adoração. Você quer mais escritura? Quando Jesus fala do bom pastor, ele diz que ninguém vai tirar as ovelhas da mão do Pai. Não é isto? João capítulo 10, versículo 27. Você quer ler comigo? São João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja que Jesus está se referindo a si próprio, e citou aqui a sua mão, que ninguém vai tirar as ovelhas da sua mão. Veja o outro versículo, 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Você pode dizer agora, esfregar esta Bíblia na minha cara e dizer: veja, Jesus se referiu à sua mão e se referiu também à mão do seu Pai. Veja aí duas pessoas. Não pare por aí, não isole versículos da Bíblia. Um texto, tire ela de todo o contexto para fazer um pretexto com as Escrituras. Não pare por aí. No versículo 28 ele disse: ninguém tira as ovelhas da minha mão. No versículo 29 ele diz: ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Mas veja agora a conclusão no versículo 30: eu e o Pai somos um. Aleluia! Esta é a hora de um glória a Deus, de um amém. Eu e o Pai somos um. Não existe duas mãos. A mão do Filho é para duas pessoas. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Meus amigos, quando Jesus disse eu e o Pai, isso aconteceu? Veja o versículo 31. Os judeus pegaram então uma vez em pedras para os apedrejar. É isto. Porque ele foi muito enfático, porque ali ele estava se fazendo Deus, dizendo que ele era o próprio Deus. E isso para os judeus era como uma blasfêmia. Como um homem pode dizer eu e o Pai somos um? Só que eles não tinham revelação, eles foram cegados. E eles não podiam ver que ali estava Deus na forma de carne. Emanuel, Deus conosco, não a segunda pessoa, mas o Deus Criador que é Espírito na forma humana. Se você não crê nisto, é melhor rasgar a sua velha Bíblia e tirar esta página fora. Porque não importa quantos anos você vai declarar que Deus é três pessoas, a Bíblia vai continuar dizendo que Deus é um. Que Deus é um. Isto é a doutrina apostólica, que foi burlada, que foi pisoteada, que foi crucificada no ano 325 no Concílio de Nicéia. Viu, meus amados? Jesus disse: vinde de Deus e volto para Deus. Este é João capítulo 16, versículo 27 e versículo 28. Vinde de Deus e volto para Deus. Você sabe o que significa essas palavras? Parece que ele veio do céu e vai voltar para o céu. Deus estava lá, Jesus veio de lá e vai voltar para lá, para perto de Deus. Você acha que é isso? Vinde de Deus e volto para Deus. Meus amigos, isto foi exatamente o que sucedeu. Como era ele antes de vir ao mundo? Quando ele se encontrou com Moisés, ele foi chamado do grande eu sou. Este grande eu sou guiou a Israel com uma coluna de fogo, que é o anjo do pacto, que é o próprio Jesus, o anjo do pacto. Por isso que Deus é luz. Quando ele voltou para Deus, sabe como ele voltou? Ele voltou para a forma que ele era antes. Por isto, quando aquela coluna de fogo encontrou Paulo no caminho de Damasco, Paulo disse: quem és, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Amigos, o povo de Israel foi tirado do Egito debaixo da coluna de fogo. À noite era uma coluna de fogo, durante o dia era a coluna de nuvem.
Paulo se encontrou com esta mesma coluna de fogo no caminho de Damasco, provando que Jesus Cristo era o mesmo ontem e hoje. Mas ele não é somente ontem e hoje, nos dias de Paulo, ele seria também eternamente, e a prova que ele continua sendo o mesmo ontem e hoje eternamente é que nesses últimos dias, para vindicar a mensagem do sétimo anjo, esta mensagem que estamos vos anunciando, a coluna de fogo mais uma vez tem vindo para testificar que essa mensagem é a verdade, e até se deixou-se ser fotografada. Você não conhece isto? Nunca ouviu dizer da grande coluna de fogo que veio vindicando o ministério do profeta de Deus para esta era? Você nunca ouviu dizer, nunca leu nenhuma matéria da grande nuvem no Arizona, com 42 quilômetros de extensão, em um dia que não tinha nuvem, que o céu estava limpo e que ninguém sabia explicar, e que toda a ciência americana, todos os observatórios do Arizona, do Texas, de Tucson, foram tiradas mais de 90 e tantas fotografias desta coluna de nuvem, e a ciência não podia explicar. Eles não sabiam que o servo de Deus, William Branham, estava no Monte Pôr do Sol, recebendo os mistérios de Deus. E Deus estava ali confirmando com a sua coluna de nuvem por cima. Oh, a ciência não sabe explicar. Os religiosos tampouco. Mas nós sabemos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê nisto, Ele pode também testificar isto para você, revelar isto no teu coração, confirmar isto com sinais, prodígios e maravilhas, no sol, no céu, na lua, nas estrelas, na tua casa, na tua vida. Deus pode confirmar isto, que é a verdade, porque Ele jamais deixará o seu povo confundido. Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. Isto é exatamente o que sucedeu. Ele foi tirado da terra por meio de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Então Paulo se encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele falou a Paulo e lhe disse: Saulo, Saulo, persegues? Por que estás perseguindo esta mensagem? Por que persegues esta palavra? Por que falas mal do que não entendes? Por que segues uma doutrina errada, achando que é uma doutrina correta, sem tão pouco examiná-la à luz das Escrituras, com a tua própria vida? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Eu sou. E ali estava a coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como disse que faria: vim de Deus e volto para Deus. Voltou à forma que era antes de vir morar num tabernáculo de carne. Assim é exatamente como viu João no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo. Aliás, no livro de João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Pergunte para o apóstolo João: por que Deus nunca foi visto por alguém? Você sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Você já viu o Espírito? Já contemplou a face do Espírito? Deus é Espírito. Por isso também que Ele nunca foi visto. Deus só pôde ser visto quando Ele se fez carne. Aí a humanidade pôde ver Deus, tocar em Deus, abraçar Deus. E aproveitaram para cuspir em Deus, para bater em sua face, arrancar suas barbas, bater em sua cabeça e crucificá-lo. Você nunca, jamais tinha visto Deus na forma que Ele tem se manifestado em nossos dias, através de uma mensagem viva, através de um ministério profético, como um dos maiores profetas, com um dom mais sobressalente que já pisou na terra, nesta última era da igreja. E Deus veio e cumpriu sua promessa. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E agora, o povo tem a oportunidade de mais uma vez ver Deus em sua palavra, ver Deus em sua mensagem. E aí, todos ou muitos se aproveitam para pisar em Deus mais uma vez.
para crucificar esta mensagem, para chamar de heresia, para chamar de falso profeta, para crucificar mais uma vez a Jesus Cristo. E isto estão fazendo ao rejeitar a mensagem que ele tem enviado para preparar a noiva para o arrebatamento. Sim, meus amigos. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde diz João que Jesus está. Ele está no seio do Pai. É isto que João fala. Você quer mais uma escritura? Lucas capítulo 2, versículo 11 diz: pois na cidade de Davi, presta atenção uma coisa, veja primeiro que João 1,18 diz que o Filho unigênito que está no seio do Pai. Por que no seio do Pai? Veja a resposta em Lucas capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não é Cristo a segunda pessoa de Deus, não, viu? É Cristo o Senhor. O que é que diz o livro aos Efésios? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor. Ele nasceu o Cristo. E 8 dias depois, quando ele foi circuncidado, foi chamado Jesus. Como o anjo lhe havia dito: sim, senhores, eu nasci um Rosendo. Eu vim da família Rosendo, mas me puseram o nome de Domingos. Ele era o Cristo, porém lhe foi dado um nome aqui entre os homens. O tabernáculo de fora que os homens podiam ver foi chamado Jesus, mas por dentro ele era o Cristo ungido, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso manifesto em carne. Ele é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é tudo isso. Sim, senhores, Pai, Filho e Espírito Santo são somente títulos, não são nomes, meus ouvintes. Por isto é que batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é um nome, não um título. É o nome desses títulos, tal como quando você toma um menino recém-nascido e lhe dá um nome. Menino é o que ele é, filho é um título, então você lhe põe um nome. Maria, João, José, não se batize somente no nome de Jesus, porque há milhares de Jesuses no mundo, e também os houve antes de Jesus, nosso Salvador. Porém, somente há um nascido, o Cristo, o qual é o Senhor. Por isto, o verdadeiro batismo apostólico, que você tem em todo o livro de Atos, foi os apóstolos batizando em nome de Jesus Cristo, porque este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Arrependei-vos, e cada um de vós sede batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.